Olá, Fabrício Venâncio aqui e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre medo, tá? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? O medo é indiscutivelmente a coisa que mais atrapalha o desenvolvimento pessoal das pessoas, tá? É, com certeza, com toda certeza, o medo sempre quando uma pessoa quer conseguir algo e não consegue, se a gente for procurar a fundo, sempre a gente vai ver ali o medo de conseguir aquilo, né? Por N motivos. Existem centenas de tipos de medo, né? Tem a pessoa que tem o medo de ficar desempregado, tem a pessoa que está empregada e tem medo de que aquele emprego não dê para ela tudo aquilo que ela quer. Tem gente que tem medo de o marido abandonar, outro que tem medo de não conseguir o marido, outro que tem medo de montar um negócio e assim vai, né? Todo tipo de medo que a gente possa imaginar. E para a gente começar aqui a nossa conversa, por que é importante se livrar do medo? Por quê? Então, basicamente por dois motivos. O primeiro é porque o medo é um dos sentimentos que te deixam com a frequência mais baixa, tá? Vez por outra, eu coloco aqui nos meus vídeos essa imagem que eu vou colocar aqui agora, que é uma imagem que todos nós temos esse campo eletromagnético ao nosso redor, né? E esse campo, ele mostra qual que é a nossa frequência, qual frequência a gente está emitindo, né? E no caso do medo, ele emite, quando a pessoa tem medo, ela está ali emitindo uma frequência em hertz de mais ou menos 100 hertz. Tá? É uma frequência muito baixa. Se a gente for comparar, por exemplo, uma pessoa que está com sentimento de amor, ela está em 500 hertz. Ou seja, ela está com uma frequência 5 vezes maior do que uma pessoa com medo. E quando você está nessa frequência, aí você atrai coisas que são relacionadas a essa frequência, coisas que são relacionadas à frequência baixa, né? Então, tudo que a gente puder imaginar aí de ruim está nessas frequências baixas. Então, esse é o primeiro motivo. Quando você sente medo, você está aberto, vamos dizer assim, para que coisas ruins aconteçam. E o segundo motivo é o seguinte: sempre quando a sua atenção está em algo, é como se você estivesse regando uma planta. Vamos pegar essa ilustração. A sua atenção é como se fosse um regador regando uma planta, né? E a planta é aquilo que você está com a sua atenção. Quando a sua atenção está em tenho medo, por exemplo, tenho medo de ficar desempregado, é como se você estivesse regando o desemprego. Entende? Então, a chance do desemprego crescer e você realmente ficar desempregado é muito maior. Como eu falo muito aqui sobre a lei da atração, é como se você estivesse atraindo o desemprego. Então, tudo aquilo que você tem medo, você atrai. E sobre isso, tem até uma passagem bíblica, né, que fala sobre isso, que comprova isso, lá no livro de Jó 3:25, né? Lá Jó diz: tudo que eu mais temia me sobreveio e o que eu esperava aconteceu. Então, é exatamente isso que acontece, tá? Quando você tem medo, você, na verdade, está fazendo com que aquilo que você tem medo se torne mais... a possibilidade daquilo acontecer se torna maior para você, tá? Então, se for para ter medo de alguma coisa, tenha medo de sentir medo. Tá? Se for para ter medo de alguma coisa, tenha medo de sentir medo. Mas beleza, como que você consegue se livrar do medo? A primeira coisa que eu preciso que você tá muito claro é que todo o sistema que a gente vive, ele é montado para que você tenha medo, tá? Basicamente tudo é interessante para o mundo, para o sistema, que você tenha medo. Porque o medo, desde sempre, é uma forma mais fácil de você controlar as pessoas, né? Como é que você controla uma pessoa que não tem medo? Não tem como, a pessoa não tem medo, ela faz o que ela quiser. Só que como o objetivo, né, da maioria das pessoas é controlar as outras, então uma forma de conseguir isso é através do medo, tá? Então, por exemplo, os jornais, né? Se você é uma pessoa que costuma assistir jornais, o jornal é o local ali, é o foco do medo, é o lugar que mais traz medo para as pessoas. Que ele mostra ali uma
vamos dizer, uma pequena parte da realidade e transforma aquilo como se tudo, né, fosse, que não existisse nada de bom, que tudo no mundo fosse aquilo que está passando lá, né? E aí, só para você ter uma ideia, né, os jornais são locais nobres para você anunciar, né? Por exemplo, um jornal nacional, para anunciar ali no intervalo do Jornal Nacional é muito caro, porque a pessoa você colocou o medo ali. Aí imagina, né? Uma empresa de seguros, por exemplo, ela vai anunciar, a chance dela conseguir realmente colocar aquela ideia ali na sua cabeça é muito grande, porque você ficou com medo, e aí vem uma empresa e fala, olha, se você tem medo disso e disso, então compre aqui, faça esse tal seguro ou qualquer outra coisa do tipo. Tá? A mesma coisa, né, com relação às religiões, né, a grande maioria das religiões fazem com que os fiéis, né, fiquem lá, né, enfim, em qualquer religião que seja, através do medo. Medo do inferno, medo de sofrer eternamente, medo de uma destruição no futuro. Então, a primeira coisa que você precisa entender é as pessoas, o sistema, tem interesse em você ter medo. Então, no caso aqui, a primeira coisa para você se livrar do medo é identificar o que te deixa com medo e abandonar isso, né? Então, se você é uma pessoa que assiste jornal constantemente, isso eu te falo assim, eu te aconselharia a parar o mais rápido possível, tá? Se você percebe nitidamente que o local que você se reúne, né, para você chegar mais a Deus, é um local que te traz medo, não faz sentido, né? Então, essa é a primeira coisa, identificar o que traz esse medo e, né, deixar isso de lado, tá? Mas beleza, vamos supor que você já fez isso. Você deixou, né, aquilo que faz com que você sinta medo, aquilo que fica nutrindo a sua mente com medo. Agora, o que é preciso fazer? Antes de fazer, vamos entender aqui mais duas coisas. O que é o medo, né? O medo é um imprint que está em sua mente subconsciente, tá? O medo é um imprint que está em sua mente subconsciente. E a segunda coisa que é preciso você entender é que a sua mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Eu sempre falo isso aqui, mas é muito importante você aceitar realmente esse conceito. Ou seja, a sua mente subconsciente, qualquer ideia que você colocar lá, ela irá aceitar. Beleza? Então, com essas duas ideias já prontas, o que você vai precisar fazer? Primeiro passo, é preciso você acessar a sua mente subconsciente. Esse é o primeiro passo. Eu já falei sobre isso num vídeo atrás, eu vou deixar um link aqui na primeira descrição, aqui na primeira linha, né, da descrição aqui desse vídeo, para você acessar esse vídeo, né, como que você acessa a sua mente subconsciente. Tá? Basicamente, acessar a mente subconsciente é você estar num estado de relaxamento. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa é acessar, né, é estar em um estado de relaxamento. E, para não ficar repetitivo, eu vou deixar o link aqui desse outro vídeo para você ver exatamente como conseguir isso. Tá? A segunda coisa que você precisa fazer, olha, é extremamente simples. Tá? Depois que você alcançou esse estado, depois que a sua mente já está num estado de aceitação, vamos dizer assim, que a sua mente consciente está descansando, você está num estado de relaxamento, o que você precisa fazer é simplesmente imaginar que você está fazendo aquilo que você tem medo. Tá? E aí é claro que vai depender do tipo de medo que é, né? É preciso você se adequar a isso aqui que eu falei para o que acontece com você. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem medo de avião, né? Tem medo de andar de avião. Então, o que você vai fazer? Quando você estiver nesse estado de profundo relaxamento, você vai se imaginar andando de avião e de que aquilo está sendo maravilhoso. Né? Na imaginação, tá tranquilo, né? Você sabe que você não está dentro do avião fisicamente, mas na sua imaginação você pode ir lá e você, sei lá, do lado de uma pessoa que você gosta, conversando com essa pessoa, aproveitando ali a viagem, né? Fazer isso na sua imaginação é muito simples. E como a mente não sabe que aquilo é uma imaginação, né? Naturalmente, com o tempo, né? Você fazendo isso rotineiramente, alguns dias, né? Você vai conseguir livrar desse medo.
tá? Pode parecer muito simples, muito bobo, mas é exatamente assim que funciona, tá? Mesma coisa, por exemplo, se você tiver medo de dirigir, a mesma coisa. Imagine que você está dirigindo, feliz da vida, lá fazendo uma baliza lá, tranquilo. Esse é a forma, tá? Só não vai funcionar, como eu já deixei claro aqui, se você quiser fazer isso conscientemente, né? Então, por exemplo, agora, você acabou de assistir o vídeo aqui, deixa eu imaginar aqui, eu dirigindo, se você tiver medo de dirigir. Não vai funcionar, porque você somente está em estado beta, né? No outro vídeo eu falo mais em detalhes sobre isso, eu te sugiro assistir. Se a sua mente estiver nesse estado beta, né, no estado aceso, não vai funcionar. É preciso você estar em um estado de relaxamento profundo. Beleza? Beleza. Agora, uma outra forma. Isso é uma forma, tá? Uma forma muito eficiente. Agora, vamos supor que você não consegue de jeito nenhum. O medo talvez é tão grande que você não consegue nem imaginar, né? Para algumas pessoas, isso infelizmente acontece. Então eu vou deixar aqui embaixo, também na descrição, uma meditação guiada, tá? Para você fazer o download, você vai poder baixar gratuitamente. Essa meditação guiada, aí ela não vai focar exatamente no seu objetivo do medo. Ela vai tirar o medo de uma forma mais sutil, vamos dizer assim, né? Usando também essas formas, né, de acessar sua mente subconsciente, mas como vai ser uma meditação guiada, né, vai ter uma pessoa falando ali e um som todo específico, vai ficar mais fácil disso acontecer, tá? Então, se você tiver dificuldade com relação a isso de acessar a mente subconsciente e se imaginar fazendo o que você tem medo, clica aqui também, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download dessa meditação guiada e aí você pode ouvir essa meditação e pode ter certeza que isso vai ajudar muito você, tá? E acredite que é possível sim se livrar completamente de qualquer tipo de medo, tá? Algumas pessoas acham que não. É claro que, por exemplo, né, eu gosto muito de andar de moto. Eu sou uma pessoa muito corajosa, não tenho medo, então eu vou andar aqui a 200 km por hora. É óbvio que não é isso que eu quero dizer. O que eu estou te ensinando aqui é um jeito de deixar de lado o medo que te atrapalha realmente a fazer as coisas que você quer, enfim, que te atrapalha a viver. Beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou e se inscreva aqui também no canal para você sempre ser atualizado dos conteúdos novos que eu produzir. Beleza? É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.